Gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Eu gostaria de começar lembrando de um ano muito específico, o ano de 1635, há muito tempo atrás. Foi o ano em que faleceu um dos grandes pastores e pregadores do cristianismo reformado. O nome desse homem foi Richard Sibbes. E Richard Sibbes era um homem, um grande teólogo e muito conhecido por ter um estilo muito doce, muito cativante. E Richard Sibbes, alguns anos antes de morrer, certa vez disse: "Nós somos o que amamos, não o que sabemos. Nós somos o que amamos, não o que sabemos." Em outras palavras, esse homem de Deus queria dizer o seguinte: você é aquilo que ama e não aquilo que você sabe. Você vive de acordo com o seu objeto de amor e não de acordo com o que você tem conhecimento ou que está na tua cabeça. Ou seja, a sua vida é resumida por aquilo que você considera como mais importante, o seu maior amor. É ele que te move. Mesmo que você diga que vive em busca de outras coisas, você vive em busca daquilo que você mais ama. Eu quero te perguntar: o que você mais ama neste mundo? O que você busca todos os dias? O que te motiva a sair da cama cada manhã? Qual é o seu maior amor? O que você é? Cada um de nós pode ter tido motivos diferentes para vir até esse local nessa noite. E esse motivo pode dizer muito sobre qual é o nosso maior amor. Por que você está aqui nessa noite? E o nosso maior amor pode dizer muito sobre quem nós somos. Qual deve ser o motivo da nossa vinda à igreja? Qual deve ser o alvo das nossas afeições, o alvo do nosso amor, o alvo das nossas motivações? Qual é o objeto de amor que nós devemos colocar como alvo nas nossas vidas? O texto que nós vamos estudar nessa noite pode responder a algumas dessas perguntas. Originalmente, o livro de Neemias era considerado como uma só obra, juntamente com o livro antecessor, o livro de Esdras, e porque os dois livros foram escritos no mesmo século e pelo mesmo autor. Esdras foi o autor do livro de Esdras e Neemias. Esdras tinha duas funções principais. Esse homem, primeiro, era um sacerdote, ou seja, ele era aquele que fazia sacrifícios no templo, uma espécie de pastor da nossa época. Segundo, Esdras era um escriba. Escriba significava um estudioso da palavra de Deus, uma pessoa que tinha a tarefa de ensinar a palavra de Deus ao povo. Era uma espécie de professor, de pregador da Bíblia. E nesses dois livros, Esdras conta uma só história. Ele conta como o povo judeu voltou do cativeiro da Babilônia, 70 anos depois de ficar exilado naquela terra, e como esse povo voltou para reconstruir a cidade de Jerusalém. Semana passada nós vimos um pouco a respeito desse cativeiro com o profeta Ezequiel. A nação de Israel havia se dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se desviou totalmente de Deus, e por isso foi disciplinado por Deus e dominado por outros povos. Mas o reino do sul, ele alternou entre bons momentos e maus momentos, mas também seguiu os passos dos seus irmãos nortistas e acabaram capturados por seus inimigos, como os do norte. E muitos judeus, como os moradores do sul eram chamados, muitos judeus foram levados presos para a Babilônia, a nação que os havia conquistado. Mas Deus havia prometido que depois de 70 anos cativos naquela terra, Deus os libertaria e Deus os traria de volta para Jerusalém. E o tempo foi passando, e a Babilônia começou a enfraquecer, até que ela foi dominada pelo Império Medo-Persa. Os Medo-Persas, eles tinham uma política diferente dos babilônios. Ao invés de capturar os seus súditos e levar os seus súditos para a sua terra, os Medo-Persas permitiam que as pessoas vivessem nos seus países e até ajudava essas pessoas a reconstruírem as suas cidades. Era uma maneira de ganhar o povo.
uma maneira de ser aceito, evitar motins e revoltas políticas. Então os medo-persas, eles patrocinavam o retorno para a terra e também patrocinavam a reforma da cidade daquelas pessoas. É aqui que o rei medo-persa Ciro entra na história. Quando se completaram os 70 anos que Deus tinha prometido para o povo que ele ia ficar preso na Babilônia, Deus levanta o rei medo-persa Ciro. Ciro permite que os judeus que quisessem voltar para a sua terra, voltassem para Jerusalém e reconstruíssem a cidade. E essa volta aconteceu em 3 levas. A primeira leva foi sob a liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo. A segunda leva foi sob a liderança de Esdras, para que ele ensinasse a lei de Deus ao povo. E a terceira leva foi sob a liderança de Neemias, para que ele liderasse a reconstrução dos muros e os portões da cidade de Jerusalém. E os que voltaram tinham apoio do Império Medo-Persa, mas acabaram encontrando muita dificuldade nessa nova empreitada. Nem todos os judeus voltaram para a terra, porque alguns já estavam muito acostumados. Passar 70 anos num local, você se acostuma. Haviam crianças que tinham nascido ali e não queriam mais voltar para Jerusalém. Então alguns vieram, mas esses que vieram encontraram muita dificuldade, porque o povo do norte, o povo que era chamado de Israel, procurou o povo do sul quando eles voltaram para ajudá-los à reconstrução do muro. A capital do reino do norte era Samaria e por isso eles eram chamados de samaritanos. Mas por trás dessa voluntariedade muito bonita dos samaritanos em ajudar os judeus, eles queriam, na verdade, destruir os judeus. Os judeus recusaram a oferta. E isso fez com que os samaritanos agora se colocassem em oposição àquele povo. E essa oposição chegou ao rei que assumiu o trono depois de Ciro, o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes foi convencido a ordenar que a reconstrução dos muros de Jerusalém parasse. E a história do livro de Neemias começa 13 anos depois que Esdras tinha voltado para Jerusalém. Haviam anos que as obras estavam paradas. E Deus chama Neemias para ser o governador de Judá, o responsável por continuar a reconstrução dos muros da cidade. Então o livro de Neemias pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte ele fala a respeito das reformas físicas de Jerusalém, como Neemias ajudou na reconstrução do muro e do governo do povo, capítulos 1 a 7. A segunda parte ele fala sobre as reformas espirituais que Neemias provocou entre o povo de Jerusalém, capítulos 8 até 13. Então no capítulo 8 de Neemias, nós temos a descrição do evento que desencadeou a reforma espiritual naquela nação. Foi justamente o que nós lemos nessa passagem que provocou um reavivamento espiritual entre o povo de Deus. O que será que provocou essa mudança nos judeus? Esse texto nos mostra que a maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Essa foi a maior reforma que Neemias poderia provocar. A restauração da palavra de Deus como autoridade sobre o povo de Deus. Os muros e os portões da cidade já estavam prontos e todas as necessidades físicas do povo estavam supridas. Mas faltava algo muito importante. Era hora agora de se concentrar nas necessidades espirituais do povo. E Neemias, então, como governador de Jerusalém, ele promove uma espécie de congresso bíblico. E ele convida Esdras para ser o preletor do evento. E como uma peça de teatro, esse texto que nós vamos estudar nessa noite pode ser lido em 2 atos, em 2 cenas, que nos descrevem o que aconteceu nesse congresso bíblico. A primeira cena está nos versículos 1 a 8. É que a lei do Senhor é pregada ao povo. A lei do Senhor é pregada ao povo. Olha o que o texto nos versículos 1 a 8 nos dizem. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender.
E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. O texto começa nos informando que todo o povo de Jerusalém se reuniu na praça principal da cidade, em frente à porta das águas. Aquele local era onde a água era trazida das fontes de fora de Jerusalém para dentro da cidade. Era um ponto de encontro, e as pessoas se reuniram ali como se fosse um só homem. O que isso significa? Que todos tinham o mesmo interesse em comum. E qual interesse era esse? O versículo 1 nos diz: era o desejo de ouvir a palavra de Deus. E o que eles fazem? Eles pedem para Esdras que Esdras trouxesse a eles o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia dado a Israel. Esse livro, na verdade, não era um livro como nós o entendemos hoje, era um pergaminho, era uma espécie de rolo em que as cópias eram envoltas e guardadas em segurança. Era um produto muito caro e muito raro, e por isso somente quem trabalhava nas coisas de Deus é que podia manusear esse rolo para que não se deteriorasse rapidamente. E por ser uma referência à lei de Moisés, eram provavelmente os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Você sabe os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Provavelmente eram esses 5 livros. E o resumo de toda a lei estava no livro de Deuteronômio, o 5º livro. É provável que eles estejam querendo ouvir o conteúdo deste livro específico. Porque nesse livro de Deuteronômio estavam escritas todas as promessas de Deus para o seu povo. Mas também estavam escritas todas as normas que o povo deveria seguir para viver de uma maneira santa nesse mundo. E é isso que fez o povo se unir naquele dia. Era o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas nós podemos concordar que hoje em dia, ajuntamentos como estes acontecem continuamente. O problema está no motivo desses ajuntamentos. As pessoas saem das suas casas, colocam sua melhor roupa, se aglomeram, congregam, se reúnem como um só homem, mas muitas vezes é para buscar resultados imediatos para os seus problemas. Muitas vezes as pessoas se reúnem e não estão tão interessadas assim em ouvir a verdade. Muitas pessoas estão em busca de coisas materiais e não em busca de Deus. Muitas buscam benefícios pessoais e não buscam a palavra do Senhor. As pessoas querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. As pessoas querem novidades, mas não as palavras antigas vindas da própria boca do Senhor. As nossas reuniões deveriam ser com esse intuito: ouvir a palavra do Senhor. Sejam em nossos cultos públicos, sejam em nossos discipulados, nas visitas, nos cultos domésticos, enfim. O nosso desejo deveria ser ouvir a Deus. Porque o que é central é a palavra.
A palavra deve estar em evidência. A palavra deve ser o foco de todos nós. A palavra deve ser o centro da nossa reunião e o centro dos nossos cultos. A palavra deve aparecer. Há muita gente hoje que se reúne, mas se reúne em volta de um pregador comediante. Se reúne em volta buscando talvez um show com luzes e músicas tocantes que vão arrepiar os pelos do braço. Pessoas se reúnem em torno de um bom contador de histórias, de uma pessoa cativante, uma pessoa eloquente, uma pessoa que parece muito sábia. Mas o nosso maior desejo deveria ser nos reunirmos em torno da palavra de Deus. Nós deveríamos nos reunir para pedir para que nos preguem a Bíblia. Por favor, falem aquilo que está na lei do Senhor. Nós deveríamos desejar ouvir a pregação da palavra de Deus. O versículo 2 nos diz então que Esdras vai até o local onde se guardava esse pergaminho, e ele traz o pergaminho diante de todo o povo. E o texto diz que isso aconteceu no primeiro dia do 7º mês, no calendário judaico. Era uma época de festa para o povo. E perceba um detalhe importantíssimo no verso 2. Quem estava presente nessa grande reunião? Consegue perceber no versículo 2? Nós temos homens, temos mulheres e temos todos os que podiam ou todos os que eram capazes de entender. A ideia aqui é a de que todos aqueles que eram capazes de ouvir, capazes de captar, capazes de entender informações foram até aquele local naquele dia. Tanto adultos quanto crianças, tanto idosos quanto jovens, tanto homens quanto mulheres. E aqui está outra lição fantástica para nós. O desejo de ouvir a pregação da palavra foi de todos os que tivessem capacidade de ouvir a palavra. É por isso que a palavra de Deus deve ser pregada a todos os que a podem entender. Não há limite de idade, não há limite de sexo ou de classe social para se ouvir a palavra de Deus. Se há uma pessoa que tem capacidade de ouvir e de entender informações, nós devemos pregar a palavra de Deus a ela. Nós não deveríamos ser seletivos a quem nós vamos pregar. Nós deveremos pregar a todos que possam escutar. Nós deveremos investir na pregação da palavra às crianças. Investir na pregação da palavra aos idosos, às mulheres, aos homens, enfim. Todos os que têm ouvidos devem ouvir o que Deus tem a dizer. Onde há capacidade de ouvir, há necessidade de se pregar. Mas perceba um segundo detalhe no versículo 2. A quem aquela multidão buscou para ouvir a palavra de Deus? Você lembra? Quem eles foram atrás? Esdras. Isso o versículo 1 nos diz. Esdras, o versículo 1 diz, era escriba. E o versículo 2 diz, era sacerdote. De todos os líderes da época, por que esse povo buscou aquele homem em específico? Em Esdras 7:10 nós descobrimos o porquê. Volte a sua Bíblia, um livro. E abra em Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Todos viam em Esdras alguém que primeiro era dedicado no estudo da palavra. Segundo, Esdras era alguém dedicado na prática da palavra. Terceiro, Esdras era dedicado no ensino da palavra às outras pessoas. As pessoas não queriam ouvir alguém que contasse experiências ou que contasse opiniões pessoais. As pessoas queriam alguém que expusesse as escrituras para elas. Nós queremos Esdras porque nós sabemos que Esdras, ele se dedica a estudar, se dedica a aplicar e se dedica a ensinar a palavra de Deus. E é esse tipo de mestre que nós devemos buscar para o nosso ensino. Não só pessoas que sabem muito, mas que vivem em discordância com aquilo que sabem. Não só pessoas que vivem certamente, mas sabem quase nada da palavra. E não só pessoas que sabem muito de Bíblia e vivem corretamente, mas não se preocupam tanto em ensinar aos outros. Nós devemos buscar mestres que, em primeiro lugar, tenham um compromisso de estudar a palavra. Segundo, mestres que tenham temor a Deus a ponto de se dedicarem a viver aquilo que estudam na palavra.
Terceiro, mestres que tenham interesse na vida das pessoas, a ponto de se desgastarem para ensinar a Escritura a elas. Nós devemos buscar mestres assim, e nós devemos ser mestres assim. Se a pessoa não vive dessa maneira, a palavra na sua boca não vai passar de hipocrisia. Volte lá para Neemias, no versículo 3, capítulo 8. Depois de trazer o livro, o rolo da lei, Esdras abre o rolo na frente do povo, e o verso 3 diz, e ele passa a ler o conteúdo desse livro para todos aqueles que estavam ali. De novo o texto diz, todos os que podiam entender. Perceba dois detalhes aqui. Perceba no versículo 3 o tempo que isso durou. Olha o que o texto diz, desde a alva, desde o alvorecer, desde o nascer do sol, até o meio-dia. Você é bom em matemática? Mais ou menos 6 horas. Desde o café da manhã até a hora do almoço. É claro que poderia ter algum intervalo de tempos em tempos, mas nós podemos saber que o povo ficou ali reunido todas estas horas ouvindo Esdras pregar a palavra de Deus. O segundo detalhe do verso 3 é como o povo passou esse tempo. Olha o versículo 3 o que diz. O povo passou esse tempo com os ouvidos atentos à leitura do livro da lei. Eles passaram todo aquele momento dando atenção especial a cada palavra que era lida. Ouvir a palavra de Deus não era um fardo, mas era um prazer. Não era uma obrigação chata do tipo, que horas vai acabar? Quando eu vou comer a macarronada da mamãe? Não! Era um momento de deleite, era uma atividade de prazer, eles estavam atentos a cada palavra. Isso faz parte do nosso trabalho como ouvintes. Nós devemos nos certificar de que nós estamos ouvindo a palavra de Deus com atenção. Aquele povo tinha fome da palavra, tinha fome do pão espiritual que desceu do céu, da própria boca de Deus. E quando o pão era dado, o povo não deixava que uma migalha caísse no chão. Eu quero tudo, eu estou com fome, eu quero palavra, e eu não vou perder nada. Nós precisamos querer ouvir a palavra de Deus com essa fome. Há muitas pessoas que na hora da pregação da palavra vão conversar, vão embora, vão tomar água, vão no banheiro. O problema não é isso. Mas o problema é não considerar a pregação da palavra como o nosso alimento, é pão que está sendo despejado. Você nunca faria isso em um almoço. Na hora da refeição você sai. Nós precisamos dar atenção ao momento da pregação, nós precisamos nos disciplinar para ficar acordados. Eu sei que é difícil você sentar e ficar 1 hora ouvindo uma pessoa como eu falando, mas eu sei que é possível. Eu sei que é possível você mudar a sua rotina. É possível tirar aquela soneca à tarde. É possível você tomar um belo de um café sem açúcar. É possível, se você estiver pescando, levantar e ir lá no fundo e ficar atento. No seminário era assim que os professores nos desafiavam a não dormir. Na faculdade, se você dormir, você leva bomba na prova. Quer tomar bomba na vida? Esteja atento. É nossa tarefa como ouvintes da palavra nos diligenciar a ouvir a palavra com alegria. Versículo 4 nós lemos como essa pregação de 6 horas aconteceu com mais detalhes. Perceba o primeiro detalhe, havia um púlpito de madeira no verso 4. Esse púlpito estava elevado, estava acima de todo o povo para que todos pudessem contemplar o que era mais importante naquele momento. O que era mais importante naquele momento? Esdras? Não, a palavra de Deus, o livro que foi aberto. É por isso que o púlpito deve ficar no centro da nossa igreja. Isso é o modo de nós dizermos que o mais importante para nós é a palavra de Deus. Aqui está o centro, aqui está o foco. Segundo detalhe, no verso 4. Haviam outros homens de Deus prontos a ajudar Esdras na sua pregação. E nós vamos ver mais à frente que eles estavam ali para ajudá-lo de fato.
Versículo 5, o terceiro detalhe dessa pregação: todo o povo se colocou de pé em sinal de reverência à palavra de Deus. Que cena linda! Todos podiam ver a Escritura aberta. Antes de ouvir a Deus, é necessário se prostrar diante de Deus. Em quarto lugar, versículo 6, Esdras louva ao Senhor antes de ler a palavra do Senhor. Esdras bendisse a Deus, falou bem de Deus, elogiou a Deus, adorou ao Senhor com palavras. E o que acontece em seguida? O povo adorou a Deus. Verso 6 diz: eles disseram amém, amém, para aquilo que Esdras havia dito. Amém significa eu concordo, sim Senhor, é isso mesmo. Nós estamos de acordo com esses elogios a Deus. Eles levantam as suas mãos e se prostram com o rosto em terra, adorando o Senhor. Perceba aqui um fato importantíssimo. Esse povo não está adorando o livro da lei de Deus. Eles não estão adorando a Bíblia, mas estão adorando o próprio Senhor que lhes deu a Bíblia. Eles adoravam o Deus que disse aquelas palavras e não estavam adorando as palavras ditas por Deus. Isso é importante de lembrarmos porque há muitos hoje que condenam os cristãos protestantes e os cristãos tradicionais de idolatrarem a palavra de Deus. Não, mas a sua igreja parece que é uma idolatria a esse livro. Não temos tantas danças, tantas apresentações de teatro, não temos as luzes apagadas e as músicas que falam, o Espírito Santo fala conosco. É fria. Vocês sentam e estudam um livro. Vocês são adoradores do livro. Nós não adoramos a Bíblia. Nós nos curvamos não diante da Bíblia. A Bíblia não é o nosso Deus. Nós adoramos o Senhor da Bíblia. Nós adoramos aquele que nos fala através dela. Nós sim valorizamos a Bíblia. E valorizamos a Bíblia porque é por meio dela que Deus fala conosco. Mas nós não adoramos a Bíblia. Ela é o centro do culto. E por que ela é o centro do culto? Porque é por meio dela que nós ouvimos ao Senhor. Eu quero ouvir ao Senhor. Então, leia a Bíblia. A Bíblia nos apresenta a Deus. A Bíblia nos mostra a vontade de Deus, porque sem a Bíblia nós não poderíamos saber como Deus é. E sem saber como Deus é, nós não saberíamos como devemos nos aproximar dEle e como deveríamos adorar a Deus. É por isso que todas as igrejas que não veneram o Senhor da palavra e não estudam a palavra, cada um tem o seu estilo de adoração. E por que cada um tem o seu estilo de adoração? Porque cada um faz o que é certo aos próprios olhos, não examina, não quer saber o que Deus tem a dizer a respeito do culto a Ele. Por isso, onde há verdadeira adoração a Deus, há verdadeiro interesse na palavra de Deus. Primeiro você se prostra diante de Deus e depois você dá atenção à palavra de Deus. Deus quer primeiro os seus joelhos e depois os seus ouvidos. Sem adoração sincera ao Senhor, não há interesse real na palavra do Senhor. Mas sem a palavra do Senhor, não há explicação correta de como deve ser essa adoração. Versículo 7 nos diz, em sexto lugar, como foi essa pregação. Os homens de Deus explicaram a palavra ao povo individualmente. Lembra daqueles homens que estavam ali juntos? Versículo 7 diz que os levitas, lembra que nós falamos domingo passado, Ezequiel era um levita, ele não ficava só na música ou levitando. Ezequiel era alguém que fazia o trabalho sujo no templo, alguém que matava o animal para o sacrifício, alguém que lavava aquele sangue. Às vezes ele também cantava e às vezes ele também ensinava a palavra. Os levitas saíram do lado de Esdras e foram até onde o povo estava para explicar ao povo o que foi lido. E o que aconteceu foi provavelmente isso aqui. Esdras lia uma parte de Deuteronômio por alguns minutos ou horas e ele dava um intervalo. O povo todo de pé.
Nesse intervalo, os levitas iam até o povo e explicavam ao povo como aquele texto que foi lido deveria ser aplicado na vida deles. É isso que nós lemos no verso 8. O verso 8 diz que eles esclareciam o que estava sendo lido na lei de Deus ao povo. Em outras palavras, os levitas se preocupavam em deixar claro aquilo que era lido. Eles tinham a preocupação não só de falar ao povo, mas tinham a preocupação de o povo entender o que estava sendo falado. Isso significa que pregação pública da palavra de Deus é importante, sim, mas a pregação particular da palavra de Deus também é importante. As pessoas precisam ouvir a pregação, mas precisa ser em uma linguagem que elas entendam. É isso que deve acontecer com aqueles de nós que pregamos a palavra de Deus às outras pessoas. Aquele que prega deve se esforçar ao máximo para entender o texto, mas também para entender o seu público. Tem pessoas que dizem: mas eu já preguei 10 vezes, 10 mil vezes, essa pessoa não entende. Às vezes as pessoas não querem mesmo entender, mas às vezes elas não entendem porque você não está sendo claro. Todo pregador precisa ter 2 compromissos. Primeiro com o texto e depois com as pessoas. Nós devemos fazer de tudo para que a nossa mensagem seja compreensível a todos. Essa foi a primeira cena. A lei do Senhor foi pregada ao povo. A segunda cena do nosso texto é que a alegria do Senhor acalma o pranto do povo. A alegria do Senhor acalma o pranto do povo. Olha o que os versículos 9 a 12 nos dizem. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que têm nada preparado para si. Pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. A alegria do Senhor acalma o pranto do povo. Perceba no verso 9, que depois desse grande momento de pregação pública e ensino individual, algo inusitado começou a acontecer. Nós lemos que o povo começou a chorar enquanto ouvia as palavras da lei. Imagina essa cena aqui. Uma multidão, e a reação das pessoas ao ouvir a palavra de Deus foi levantar um grande lamento e choro. E a ideia dessas palavras é de um pranto tão grande a ponto das pessoas soluçarem. Imagine todo esse salão, as pessoas começarem a chorar. É por isso que o verso 9 nos diz que Neemias, Esdras e os demais líderes, eles começaram a falar para o povo o seguinte: gente, não é momento mais de chorar, não é momento mais de se lamentar, hoje deveria ser um dia de festa, hoje é um dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Por que o povo estava chorando assim? É estranho, né? A resposta está nas palavras dos próprios líderes. Eles disseram que aquela era uma data consagrada a Deus. No 7º mês do calendário judaico, eles celebravam 3 festas muito importantes. A primeira festa era a festa das trombetas, a segunda a festa da expiação e a terceira a festa dos tabernáculos. A primeira festa era celebrada no 1º dia do mês, nesse dia que nós estamos. A segunda era celebrada no dia 10 e a terceira no dia 15 do mês. Aquela reunião na praça da cidade era um ato comum de ser realizado na festa das trombetas. Mas o fato da lei de Deus ter sido lida
a esse povo, provocou neles uma reação impressionante, o choro. E por que eles choraram? Porque enquanto o Deuteronômio era lido àquele povo, as pessoas ouviram o quanto estavam quebrando a lei de Deus. O seu pecado foi exposto diante dos seus olhos. Eles estavam desesperados por estarem em desobediência ao Senhor. Se você gosta de história da igreja, houve um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, que pregou um sermão com o seguinte título: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não chama muitas pessoas, né? E enquanto ele pregava um versículo da lei, um versículo que aponta o nosso pecado, que mostra o quanto somos culpados diante de Deus, centenas de pessoas que o ouviam começaram a chorar. E as pessoas se levantaram dos seus lugares e se agarraram nas pilastras do templo, chorando desesperadas e gritando: ai de nós, nós vamos para o inferno, o que será de nós? Estamos perdidos. Eu creio que o mesmo motivo que fez essas pessoas chorarem é o motivo que fez o povo de Israel chorar nesse texto. Eles ouviram sobre o seu pecado. Eles ouviram sobre a sua condenação. Isso é o que deveria acontecer com cada um de nós ao ouvirmos a lei de Deus. Ouvir a palavra de Deus deveria nos fazer lamentar e chorar amargamente por nossos pecados. Essa foi a reação natural do povo ao ouvir a Deus. Ao ouvirmos sobre os nossos erros, nós deveríamos confessar cada um deles a Deus. O lamento deveria ser a nossa primeira reação à palavra do Senhor. É por isso que cristão orgulhoso é uma contradição de termos. Ou você é cristão, ou você é orgulhoso, não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Nós somos pecadores indignos do favor do Senhor. Nós merecemos a justa punição por nossos pecados, e a nossa única resposta, reação possível é chorar por cada um desses pecados em mostra de arrependimento e súplica por perdão. Deus, por favor, me perdoa da minha culpa. Eu quero te perguntar: você chora por seus pecados? Você lamenta quando a palavra de Deus te confronta? Você se entristece por ter pecado contra o Senhor? Ou você é tão arrogante ao ponto de, ao ouvir a voz de Deus, ainda dizer assim: isso mesmo, Deus, fulano deveria estar aqui para ouvir isso. Eu tenho orgulho de não ter pecado contra ti nessa semana. Eu venho diante do Senhor em alegria, porque mesmo que eu tenha pecado um pouco, não foi tão grave assim. Queridos, nosso pecado é contra um Deus santo. Seja qual for o nosso pecado, é uma afronta contra quem o Senhor é. Nós não deveríamos nos orgulhar do nosso pecado, mas deveríamos nos lamentar amargamente de tê-lo cometido. Nós deveríamos tapar nossas bocas, bater no peito e dizer: eu sou servo inútil, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, Deus tenha misericórdia da minha vida. O lamento por nossos pecados deveria ser a nossa primeira reação ao ouvir a palavra de Deus. Lamento. O versículo 10 nos diz que os líderes continuaram falando ao povo, e eles disseram assim: sim, vocês deveriam se lamentar por seus pecados, e lamentar por estarem quebrando a lei de Deus, mas essa data não é para isso. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. O Senhor decidiu que nesta data vocês o adorassem de maneira especial, que vocês o adorassem celebrando a festa das trombetas. Por isso, cada um de vocês preparem uma bela refeição e comam essa refeição com suas famílias e mandem alimento para quem tem pouco, para que todos possam celebrar essa festa.
E por que eles deveriam parar de se lamentar por seus pecados e festejar? O versículo 10 ainda explica. Os líderes dizem no final do versículo 10: portanto, não vos entristeçais, não se aflijam, parem de causar dor a si mesmos, parem de se torturar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa última frase é muito repetida hoje em dia, sim ou não? Mas bem pouco compreendida dentro do seu contexto. Lembra por que o povo estava chorando? Por que eles estavam chorando? Porque a lei de Deus foi lida e foi explicada a eles, e isso revelou os seus pecados. Mas havia uma segunda festa a ser celebrada naquele mês. Eu já falei aqui, a festa da expiação. Levítico fala a respeito dessa festa. A festa da expiação era uma celebração que era ordenada em Levítico, em que o povo festejava a expiação de Deus em seu favor. Expiação é uma palavrinha muito importante para o cristianismo. Expiação significa cobrir algo. Na Bíblia significa Deus nos purificar do nosso pecado, Deus desviar de nós a sua ira e nos perdoar. É o ato de Deus cobrir a nossa culpa e nos reconciliar com Ele mesmo. Levítico 17:11 diz que é o sangue que faz expiação pela vida. No Antigo Testamento, Deus determinou que para que Ele pudesse perdoar o pecado do povo, alguém deveria pagar por esse pecado. Por isso se sacrificava um animal. Esse animal simbolizava que o sangue dele estava sendo derramado, substituindo o sangue daquele que o ofertava. É como se ele estivesse dizendo, ele tinha que pôr a mão na cabeça do animal e dizer, como se estivesse dizendo, você vai morrer no meu lugar, porque eu deveria morrer. E aquele animal, que não tinha culpa nenhuma, era sacrificado. Mas segundo Hebreus 10:4, Deus diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. É óbvio que isso é claro. Uma pessoa não é um animal, e um animal não é uma pessoa. É por isso que para pagar a culpa de um homem, precisava ter um homem, não um animal. E é por essa razão que Jesus veio ao mundo. Jesus se fez homem como nós, para que Ele pudesse assumir sobre si a nossa culpa pelo pecado. Então na cruz Jesus derramou o seu sangue, para que nós não precisássemos derramar o nosso próprio sangue por nossos pecados. Em Jesus Cristo, Deus expia nossos pecados, Deus cobre os nossos pecados com o sangue de Cristo. Jesus é o meio pelo qual nós podemos ser perdoados por Deus. Jesus é quem paga por nossas ofensas diante de Deus. É por isso que o povo não deveria mais chorar. A festa da expiação que estava para acontecer significava que Deus já havia providenciado um substituto para pagar pelos pecados do povo. Mesmo que Jesus ainda não houvesse vindo ao mundo naquela época, o seu sacrifício no futuro perdoaria aquele povo, caso aquele povo cresce no Messias que viria. É por isso que aquele povo deveria ter a alegria do Senhor. A alegria do Senhor não é uma gargalhada, não é a unção do riso. A alegria do Senhor não é simplesmente ficar feliz por ter ouvido uma piada. A alegria do Senhor é uma alegria que vem do Senhor, que é resultado de termos sido perdoados pelo Senhor através da expiação em Cristo. É a alegria de você não ter mais culpa diante de Deus. A alegria de você não ter de pagar por seus pecados, porque eles já foram pagos na cruz. Por isso os líderes dizem que esta alegria era a força do povo. A alegria que vem do Senhor por terem sido perdoados. Força significa proteção, refúgio, fortaleza. Força é ter um escudo. É você morar em uma cidade alta e fortificada, com muros que te protegem do inimigo. Percebe o que isso significa? Saber que nós fomos perdoados pelo Senhor nos dá segurança, nos dá refúgio,
nos dá proteção, e isso inunda o nosso coração de alegria. Nós não somos mais culpados, nós fomos perdoados, nós temos paz com Deus. Isso significa que depois do lamento, a nossa força, a nossa proteção é a alegria que vem de termos sido perdoados pelo Senhor. Mesmo que o inimigo nos acuse, mesmo que nós voltemos a pecar, nós podemos descansar que todos os nossos pecados já foram pagos e já foram perdoados. E esse é o próximo passo depois do lamento por nossos pecados. É a alegria do Senhor. Uma alegria que vem de termos sido perdoados. Há muitas pessoas que choram por seus pecados, mas não olham para Cristo, para a expiação que há em Cristo. Essas pessoas querem pagar por seus pecados. E o que elas fazem? Se flagelam, se chicoteiam, se cortam, ajoelham no milho, pagam promessas, tentam fazer coisas boas, dar sopa a mendigos, doar roupas, doar dinheiro. Nada disso pode apagar o nosso pecado. A única solução está na expiação de Jesus. Mas há pessoas também que, mesmo sendo perdoadas por Deus através de Jesus, continuam lamentando e chorando, porque ficam lembrando dos seus erros, ficam se autocomiserando, se chamando de inúteis, de pecadoras. Sim, de fato são. Mas há até quem diga que não consegue se perdoar pelo que fez de errado. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Se Deus diz que pela expiação que há em Cristo nós fomos perdoados, é porque nós fomos perdoados. Nós não podemos e devemos tentar pagar por nossos pecados ou tentar nos perdoar, porque perdão não é algo que você sente. Tem pessoas que dizem, mas eu não me sinto perdoado por Deus. Perdão não é algo que você sente, perdão é algo que você crê. Se Deus diz na sua palavra que você foi perdoado, nós não precisamos fazer mais coisas para apaziguar as coisas com Deus. Então nós devemos crer que fomos perdoados. Se nós cremos em Jesus, não precisamos mais fazer coisas para consertar as coisas com Deus. Cristo já fez isso. Nós devemos crer que já fomos perdoados e continuar a viver alegres por termos sido perdoados e decididos a obedecer a Deus e a fugir do pecado. E quando alguém perguntar, você é um sem vergonha, você sabe que é pecador e diz que é salvo e diz que vai para o céu, você diz, é por causa da expiação de Cristo que eu vou para o céu e não por causa dos meus méritos. E é por isso que eu busco a santificação, porque é a maneira de eu agradecer a Deus pela salvação que Ele me deu. Sem experimentar o perdão de Deus, ninguém pode ter prazer na lei de Deus. Ninguém pode se alegrar em continuar a ouvir a palavra de Deus. Sem perdão, ninguém terá vontade de obedecer a Deus. Há um homem de Deus que diz assim: é tão errado chorar quando Deus nos perdoou, quanto é errado se regozijar quando o pecado nos derrotou. O pecador não tem motivo algum para se regozijar, e o perdoado não tem motivo algum para chorar. Foi isso que os levitas fizeram para acalmar o povo. Eles lembraram o povo que aquele dia deveria ser um dia de festa pelo perdão de Deus. Eles não deveriam se entristecer. E como resultado dessas palavras, versículo 12, olha o que diz: todo o povo saiu daquele local para celebrar aquele dia de festa, e todos prepararam um belo banquete e mandaram comida para quem não tinha, para que todos pudessem celebrar juntos. E perceba dois detalhes. Primeiro, o povo celebrou com grande alegria, ou em outras palavras, se regozijou grandemente. Eles mudaram do pranto para o riso, eles trocaram as lágrimas pela festa,
E por quê? O segundo detalhe, porque eles tinham entendido a palavra de Deus. É isso que o versículo 12 diz no final. Aqui estava o motivo da sua alegria. Eles haviam compreendido o que lhes havia sido pregado. Eles não só entenderam que tinham pecado, como compreenderam que Deus os havia perdoado mediante o arrependimento. Aqui está uma tremenda lição. A alegria do Senhor só pode brotar nos corações aos quais a palavra de Deus foi explicada e foi compreendida. Só há alegria em coração em que a palavra de Deus foi explicada e compreendida. A pregação não é um apelo às emoções. Eu não quero que você chore quando eu pregar. Se chorar, tudo bem. Mas o meu alvo não é esse. O meu alvo é fazer as pessoas entenderem a palavra. A pregação é um apelo ao entendimento. Sem compreensão da palavra de Deus, não há possibilidade de alguém encontrar a alegria do Senhor. É por isso que Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ainda no versículo 14, Deus continua e diz, o povo que não tem entendimento será arruinado, corre para a sua própria perdição. Por isso, se você quer ver alguém bem com Deus, e se você quer ver a si mesmo de bem com Deus, então você deveria desejar profundamente que a palavra de Deus ocupasse o centro das nossas vidas. Conhecer a voz de Deus é o que nos livra da destruição e o que nos dá verdadeira felicidade. Nós não deveríamos esperar a alegria de quem não entendeu o amor de Deus. Só tem alegria do Senhor aquele que entendeu o perdão do Senhor. Por isso, antes de mandar uma pessoa se tornar membro de uma igreja, ou mudar de vida, ou começar a obedecer a Bíblia, nós deveríamos antes disso pregar a essa pessoa a boa notícia do Evangelho. Porque se uma pessoa não entende e não crê no Evangelho, ela nunca terá vontade de obedecer a Deus. Ela pode até achar essas coisas bonitas, mas nada mudou aqui dentro. Mas isso também significa que se alguém entendeu e creu no Evangelho, é esperado que se veja nessa vida a alegria do Senhor e a obediência. Eu quero que você pense sobre isso. Se a sua vida não é marcada pelo louvor a Cristo e gratidão a Deus, pode ser que você não entendeu ainda o quanto você estava perdido e condenado por causa dos seus pecados. Se a sua vida não está em busca de santidade e obediência, é porque você talvez não entendeu ainda o que Jesus fez por você na cruz. Por isso eu quero te desafiar. Antes de querer cultuar a Deus e celebrar com o povo de Deus, certifique-se de que você de fato entendeu o que é perdão de Deus. Certifique-se de que você já encontrou essa alegria. Essa foi a segunda cena. A alegria do Senhor acalmou o pranto do povo. O mundo está atrás de alegria, mas a alegria é resultado do que a palavra de Deus faz no nosso coração. A alegria que a palavra traz é porque ela nos mostra que nós estávamos perdidos e nos aponta para Cristo. A palavra nos apresenta a expiação dos nossos pecados e ela nos diz que através da cruz nós somos perdoados. Então saber disso nos dá alegria. Não é uma alegria no lugar de tristezas, não é uma alegria apesar das tristezas, mas é uma alegria em meio às tristezas. É uma alegria que brota de termos paz com Deus. Não se trata de você ter uma substituição das coisas ruins na sua vida por coisas boas, mas significa uma transformação das coisas ruins da vida em lembranças de que nós já fomos perdoados por Deus. Diante disso, eu tenho paz. Foi isso que transformou aquele povo de uma vez por todas, foi a pregação da palavra de Deus. A palavra mudou a maneira daquele povo de encarar a vida e de olhar para Deus. É isso que nós deveríamos direcionar o nosso foco
nessa vida. A voz de Deus deveria ser o alvo do nosso amor, o alvo da nossa dedicação, o alvo das nossas energias. Eu quero concluir com 2 palavras específicas e rápidas. Primeira com um fato, segunda com uma ilustração, que também aconteceu. Primeiro fato, Tom Rainer foi um grande pesquisador. Ele passou alguns anos visitando igrejas nos Estados Unidos da América, ao todo 576 igrejas. E a conclusão desse pesquisador foi de que, abre aspas, a pregação da palavra é o principal fator para o crescimento saudável da igreja. Fecha aspas. Esse homem afirma o seguinte: sobre o crescimento da igreja, nossa pergunta não deveria ser: o que fará nossa igreja crescer? Nós não deveríamos perguntar isso, diz ele. Nós deveríamos mudar a pergunta e questionar: o que está impedindo nossa igreja de crescer? Se a palavra de Deus for pregada fielmente aos nossos corações, Deus fará maravilhas nas nossas vidas. Isso é um fato e nós devemos desejar isso. Segundo, a ilustração. Ronaldo Lidório, talvez alguns de vocês já ouviram falar, é um grande missionário e plantador de igrejas, autor de vários livros sobre esses assuntos. E por 9 anos ele esteve em Gana para pregar o evangelho ao povo concomba. E antes de ter o Novo Testamento traduzido na língua concomba, uma senhora de 60 anos fez uma viagem de 4 dias a pé até chegar à aldeia onde o missionário morava. O objetivo dessa senhora era decorar 13 versículos da palavra de Deus na sua própria língua. Era o que já tinha traduzido. E aí Ronaldo Lidório ensinou a palavra a essa senhora e ela decorou os 13 versículos. E depois ela voltou para casa toda feliz, repetindo o texto decorado. Mas ao cabo de 2 dias de viagem, no meio do caminho de volta, ela acabou esquecendo um dos versículos dos 13 que tinha decorado. Então aquela mulher deu meia volta e foi novamente à aldeia do missionário, mais 2 dias de viagem, só para memorizar mais uma vez o versículo que ela tinha esquecido. Aí o missionário achou aquilo estranho e perguntou para ela: olha, senhora, vale a pena ter caminhado tanto por apenas um versículo? A senhora já tinha os outros 12. Essa senhora respondeu: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Nós precisamos da pregação da palavra de Deus. João Calvino dizia que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Quando a Bíblia é lida, Deus fala. E quando Deus fala, Deus muda vidas. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. Nós somos aquilo que amamos. E se amamos aquilo que sai da boca de Deus e está na Escritura, nós seremos como Deus quer que nós sejamos. E não há maior alegria do que essa. A segurança de estarmos bem com Deus e de estarmos vivendo em busca de agradar a Deus por meio da obediência à palavra. Você pode até saber de todas essas verdades, mas você só vai ser feliz se as amar acima de todas as outras coisas. Ame o que está escrito aqui.